Eu fiquei no exército 2 anos. Passei por uma guerra parecida com essa. É Em mesmo? 2012. Teve uma Teve mais em longa, 2012. mais 8 curta? dias. Essa durou quanto? 10. 11. 12? 11. 11? Tá, Também via aérea só. Não teve entrada terrestre. tá. Então, São, são comuns, então? Ou tá cada vez mais, Não, não. mais raras? Desde 2007, que o Hamas domina a faixa de Gaza, existiram 4 conflitos armados entre Israel e o Hamas, que envolve também a Jihad Islâmica, que é outro grupo que está dentro da faixa de Gaza, que vai aproveitar que está tendo uma guerra para jogar foguetes contra Israel. Tá. Então teve 4. 2009, começou em 2008. Começou dia 31 de dezembro de 2008 e acabou um dia antes do Obama entrar, 2009. Porque a inauguração foi dia 20 de janeiro de 2009, né? Então Israel saiu de Gaza e acabou o conflito um dia antes do Obama entrar. Sem resolver, né? Porque não tem muita solução, a gente vai falar disso. Depois você teve em 2012, 8 dias, eu estava no exército. Eu não estava envolvido diretamente com Gaza, mas eu vi muita coisa. Depois teve 2014, que foi 50 dias, que Israel entrou por terra. Então, 2009 e 2014 Israel entrou por guerra, e 2012 e 2021 Israel não entrou por terra. Tá. Eu sou muito ignorante nessa questão e imagino que muita gente está assistindo, vai vir assistir também Então, se você não se importar em explicar o básico do básico, eu queria voltar lá atrás, desde da criação de Israel, ou se você acha que precisa voltar um pouco antes no tempo e explicar o que levou à criação de Israel até hoje, Gaza, Palestina, tudo para mim é uma coisa muito complicada e eu acho que para a maioria das pessoas, né, entender esse conflito. Porque parece que não é um conflito Israel e Palestina, Não, é, não. é uma coisa muito maior, né? Não, não, então, esse problema que existe agora Não é? não, É, Rama, é Hamas e Israel. tá. Então, assim, Então, para mim é complicado. Como você acha melhor a gente voltar no tempo para explicar? Qual que é o melhor caminho? Para tentar, né? Eu sei que é difícil. é porque, assim, tem muitos detalhes, né? Um É. conflito de... A gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860, mais ou menos. Caramba. Conflito, eu estou dizendo, quando volta a existir o início de um movimento nacional judaico para ganhar independência e soberania em parte da região da Palestina, porque o Tá. nome da região é Palestina. Não era um país, era uma Não, era tudo região. do Império Otomano na época. Tá. E tudo chamava Grande Síria ou Síria-Palestina. Palestina vem de filisteus. Filisteus era o nome de um povo grego que invadiu a região 7 séculos antes da Era Comum e eram inimigos do povo judeu. Lembra de Sansão? Sim. Então, ele lutou contra os filisteus. Tá. Essa história, que é uma história bíblica, eu não sou um teólogo, nem não sou eu sou bem agnóstico, mas assim, o nome Palestina vem de Plishtim. E Plishtim em hebraico é invasores. Tá. Eles eram chamados de invasores. Esses caras eram bastante inimigos dos povos da região. E quando os romanos dominam a região, depois de de várias revoltas, eles vão destruir o Jerusalém, vão mudar o nome de Jerusalém para Herocapitolina e vão mudar o nome da Judéia e Samaria. Judéia é de onde vieram os judeus, né? Por isso que os judeus chamam judeus, eles vieram da Judéia. Judéia é o que hoje em dia é parte sul da Cisjordânia, Tá. ou margem ocidental, ou Cisjordânia, ou Judéia. E eles vão destruir Jerusalém, e aí os judeus vão ser colocados no exílio. E para poder humilhar, e isso era muito comum entre os impérios naquela época, você muda o nome da região para o nome do inimigo de quem você está expulsando. Então eles mudaram o nome para Palestina, terra dos Entendi. filisteus. Entendi. E não tem nada a ver o nome, e eu não estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje e a sua vontade por autodeterminação. Eu super respeito, tenho vários amigos árabes palestinos, mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir, Sei. né? Aí, obviamente, esse nome da região fica Síria-Palestina. Síria-Palestina, que era o nome de toda a região. Todo o Levante, onde é hoje em dia os países que nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza. Tá. Esse pedaço era o pedaço do Levante, que Entendi. tá num... Você tem dois grandes planaltos e você tem uns enclaves no meio, e é mais ou menos essa região. Então você tem aí toda
história atrás dessa região. E, obviamente, Jerusalém como marco importante religioso judaico, depois cristão. Jesus nasce em Belém, é crucificado em Jerusalém, cresce em Nazaré. Então, é tudo Lá, né? perto, né? Belém é 20 quilômetros para baixo de Jerusalém, Nazaré deve ser 60 quilômetros, 70 quilômetros para cima, né? Então, você tem aí toda uma importância que, no final das contas, quando Saladino, o conquistador árabe, vai, que nem a gente tem aqui o conquistador latino-americano, como é que chama? Que toda cidade tem o nome da rua dele, é o... Caramba. Esse é o nome do cara. Sei. É o... Puta, me fugiu. Vê aí. Libertador... Como é que ele chama? Libertador alguma coisa. Você tem o Google aí, não olha pra gente não. Não, mas eu tô tentando entender. O Libertador da América Latina, esqueci o nome dele. Tem todo país tem uma rua, tem uma praça dele. No Brasil não, né? Mas, no Brasil não, mas na América Latina. Na América Latina tem. Bom, enfim, você tem aí uma... E aí você tem... Bolívar. Não, Libertador, Bolívar. Sim. Simão Bolívar. Simão Bolívar. Aí você tem toda uma invasão. No final das contas, os povos vão se conquistar. O povo árabe vai conquistar parte do Oriente Médio. Eram povos nômades, eram povos politeístas, principalmente, que adoravam imagens. E aí você vai ter uma conquista do monoteísmo, tanto cristão na Europa, como depois a ideia do cristianismo, né, na Europa. Quando Roma adere ao cristianismo, eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos pagãos ou politeístas. Então, o sábado era o dia sagrado, porque ainda vinha do judaísmo, depois passa a ser o domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol. Tá. Então, por isso Sunday, né? Tá. Enfim, você tem aí uma série de coisas relacionadas a essas conquistas e, no final das contas, os árabes vão chegar, conquistar. O Islã vai, obviamente, como uma grande religião monoteísta, depois do judaísmo, depois do cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero. Caramba, que treta. Pois é. Bela de uma treta. Que treta. E fizeram isso com certeza de propósito. Não, mas não fizeram de propósito no sentido de provocar. Afronta. Não é? Eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado.